Olá a todos, meu nome é Lucas Cordeiro Gorski, vou apresentar minha monografia, meu TCC, com o nome de Análise Tafonômica de Plantas Fósseis do Devoniano de Carambeí, Paraná. Meu orientador é o professor Dr. Robson Tadeu Bolzon. E antes de qualquer coisa, queria agradecer à banca examinadora de estar aqui, de ter aceitado o convite. E queria também agradecer à Universidade Federal do Paraná, ao Departamento de Geologia, por proporcionar a realização desse trabalho, acompanhamento, laboratório. Minha apresentação de TCC foi dividida da seguinte maneira. Primeiramente, uma introdução geral, uma revisão teórica dos elementos abordados, materiais e métodos, resultados e uma parte de discussão e conclusões finais. Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, é importante contextualizar a minha escolha sobre esse tema. Bom, o afloramento carambeí é importante por tratar da primeira planta, da primeiro gênero de planta vascularizada adaptado ao continente. Então, o estudo tafonômico dessas plantas pode trazer muitas informações de como era o ambiente do período. Principalmente trata-se do período devoniano. Esse gênero, chamado Cooksonia, é muito distribuído no Devoniano, da Bacia do Paraná principalmente, e ocorre em vários afloramentos, além do afloramento carambeí. Nessa figura a gente pode enxergar como que é a reconstrução dessa Cooksonia, do gênero Cooksonia, mais especificamente da espécie Cooksonia paranensis, e como é ela a impressão carbonificada dela. Bom, os objetivos principais desse trabalho são definir os critérios tafonômicos descritivos que mais se encaixam no afloramento carambeí, ou seja, definir as melhores análises, os melhores critérios tafonômicos para descrever o afloramento. A partir dessa análise, a gente pode reunir as informações tafonômicas para a gente gerar tafofaces. E a partir daí, a gente pode usar essas tafofaces, geradas a partir da análise de tafonomia, para comparar com outros afloramentos da região, principalmente da formação Furnas. Esse trabalho é muito baseado em outro afloramento estudado por Martins no trabalho de 2018. O afloramento que ele trata é de Jackson de Figueiredo, mesma região aqui no Paraná, mesma região da Bacia do Paraná, no caso. A justificativa da elaboração desse trabalho é poder verificar esse estudo tafonômico, a importância do estudo tafonômico de tafofaces, junto com outros trabalhos da literatura. E a partir daí, a gente definir se é possível utilizar esses dados, essas análises, para fazer uma eventual reconstrução paleoambiental ou paleogeográfica. Esse estudo tafoflorístico tem como importância, principalmente, no estudo, no avanço paleoambiental da formação Furnas. Para iniciar a apresentação do trabalho realizado, é importante citar a importância da Bacia do Paraná. O trabalho e o afloramento estudado fazem parte da Bacia do Paraná. É uma bacia intracratônica aqui da América do Sul. Essa bacia é dividida em 6 supersequências ou grupos. Esses grupos são Rio Ivaí, Paraná, Gondwana 1, 2 e 3 e Bauru. Nessa figura, a gente pode ver a parte da supersequência Paraná na parte leste da Bacia do Paraná. Ela é dividida principalmente entre a formação Ponta Grossa e a formação Furnas. Bom, a formação Furnas possui 3 unidades com características faciológicas diferentes. Ou seja, essas unidades são distribuídas de maneira vertical, onde a unidade 3 é a unidade superior. Em estudos de ambiente deposicional, a formação Furnas é classificada como uma formação fluvial ou costeira, do ambiente fluvial costeiro. Para decifrar a idade dela, foram utilizados de trabalhos palinológicos e de macrofósseis, principalmente da tafoflora da formação. As idades, de maneira geral, são indicadas como Locoviano até o início do Praguiano. Aqui a gente pode ver aonde a formação Furnas se encaixa no Devoniano. O início do Devoniano, então, é a formação Furnas, com idades que vão do Locoviano ao Praguiano. Em consideração a parte de paleontologia do trabalho, o trabalho é muito focado nas plantas do gênero Cooksonia. As plantas do gênero Cooksonia têm uma importância muito grande, não só aqui na Bacia do Paraná, na formação Furnas, porque elas são as primeiras plantas vasculares a dominar o ambiente terrestre. São os primeiros registros de planta vascularizada. Além dessa importância, para a gente, no caso da formação Furnas e da Bacia do Paraná, é que ela marca muito o período devoniano. Ou seja,
Vários afloramentos da formação Furnas têm a espécie Cooksonia paranensis, que é do gênero Cooksonia, e ela é uma forte indicativo que trata-se de um afloramento de uma região devoniana. A análise taxonômica já foi feita com base nesses afloramentos da formação Furnas, e a partir daí foi identificado a Cooksonia paranensis. A Cooksonia paranensis tem uma identificação muito fácil, uma morfologia, uma anatomia bem característica em comparação às outras plantas do gênero Cooksonia. E a gente pode ver na imagem ao lado, uma reconstrução da espécie, que elas têm essa morfologia, com eixos férteis e uma dicotomia nos talos dela. No mapa ao lado, a gente pode ver a marcação de 5 afloramentos que já foram feitos estudos da paleobotânica, ao menos o estudo taxonômico, identificação da espécie, de gênero, identificação da paleobotânica local. E em todas elas tem essa característica de ter uma semelhança taxonômica bem específica. A gente pode ver então no mapa 5 afloramentos, incluindo o afloramento Carambeí, que está marcado como afloramento de número 2, e assim como outros afloramentos que foram estudados. Aprofundando um pouco mais na parte da paleontologia, entramos no ramo da tafonomia. A tafonomia tem como principal objetivo decifrar processos desde a morte da espécie até a sua fossilização. Utilizando, principalmente do livro de Rose Simões, puderam, em outros trabalhos, e também nesse, ser elaborados atributos tafonômicos. Após o estudo da tafonomia dos aspectos tafonômicos iniciais, pode ser definidas então as tafofaces. O que são as tafofaces? Tafoface é basicamente a correlação entre o modelo tafonômico e faces sedimentares. Esse tipo de estudo de tafofaces, de delimitação de tafofaces, foi utilizado por Martins em 2018 no afloramento da formação Furnas chamado afloramento Jacta de Figueiredo. E com esse estudo, com essa delimitação, ele conseguiu delimitar duas tafofaces distintas, diferentes. Essa delimitação de tafofaces são basicamente um agrupamento de aspectos tafonômicos, de características tafonômicas. Então, nesse estudo de Martins, ele conseguiu, separando essas duas tafofaces, com aspectos tafonômicos principais, como tafofaces A, contendo fósseis dispersos e com alta fragmentação. E na tafofaces B, um empacotamento alto de fósseis e uma fragmentação menor que a tafofaces A. E na imagem ao lado, a gente pode ver um modelo que ele fez para tentar explicar como que essas plantas foram depositadas em um ambiente lagunar. Tratando especificamente do afloramento Carambeí estudado, o afloramento fica no município de Carambeí, na divisa com Ponta Grossa. Fica numa rodovia, a rodovia PR-151, no quilômetro 317. O afloramento, que foi estudado com uma visão mais estratigráfica por Assini em 96, possui a camada fossilífera de aproximadamente 70 centímetros. A gente pode ver então na coluna estratigráfica ao lado que a parte que tem fósseis vegetais corresponde a só uma pequena porção do afloramento. O material utilizado nos estudos foram previamente coletados e estavam no repositório de paleobotânica do Laboratório de Paleontologia. Foram utilizadas então 70 amostras que estavam disponíveis no repositório, e a partir dessas 70 amostras foram utilizados os métodos elaborados por Rose Simões, métodos tafonômicos de descrição tafonômica, e que foram também implementados no trabalho de Martins. Na análise das amostras, foram consideradas algumas propriedades tafonômicas, como grau de empacotamento, orientação relativa, grau de fragmentação, porcentagem de mica e a presença de quinofósseis. Para dar continuidade aos estudos, foi feita uma triagem prévia do material. Então, dessas 70 amostras que estavam disponíveis, foram utilizadas apenas 62 que tinham as informações tafonômicas de melhor registro, e a preservação, principalmente da carbonificação dos fósseis, estavam mais completas. Fazendo essa análise do material, foi visto principalmente as espécies Cooksonia e Cooksonia paranensis, além de outros materiais que não puderam ser identificados por não estarem completos.
Então, para fazer esse estudo tafonômico das 62 amostras, foram delimitados 3 grupos principais de critérios. Esses grupos de critérios tafonômicos são grau de empacotamento, sendo definido o grupo 1, orientação relativa dos fósseis, definido o grupo 2, e grau de fragmentação, definido o grupo 3. Depois dessa análise de cada amostra, foi feita uma tabela, uma planilha geral de dados para fazer uma análise estatística. O primeiro grupo de característica tafonômica é o grau de empacotamento. O grau de empacotamento é considerado a proporcionalidade na amostra inteira, ou seja, foi feita uma contagem dos fósseis, de como eles estão distribuídos na amostra, e então foram divididos em cada uma dessas categorias. As categorias são densamente empacotado, parcialmente empacotado e dispersos. O segundo grupo de características tafonômicas é a orientação relativa dos fósseis. Esse grupo foi dividido em 2 características principais, o relativamente orientado e o sem orientação. Também é considerada a proporcionalidade na amostra. Na primeira foto, na primeira imagem, a gente consegue ver que as amostras fósseis estão levemente orientadas. E na segunda, não tem nenhuma orientação preferencial. O grupo 3 trata do grau de fragmentação. O grau de fragmentação foi dividido em 3 características principais: o completo, parcialmente fragmentado e o fragmentado. Assim como nos outros grupos, o que conta é a proporcionalidade dessa característica na amostra. Ou seja, na amostra 1, a gente vê que a predominância são de fósseis completos, que têm mais de 2 centímetros. Na amostra 2, a gente vê que a predominância fica no intervalo de 1 e 2 centímetros. E na amostra 3, a gente vê a predominância de fragmentos menores que 1 centímetro. Após feita essa análise de cada amostra, utilizando os grupos tafonômicos, foi feito um tabelamento de todas essas análises e foram feitos gráficos correspondentes a cada grupo descritivo. O primeiro gráfico, como a gente pode ver, tem uma grande predominância de material densamente empacotado, com 56% de todas as amostras. O segundo grupo, é o que chama muita atenção, é que poucas amostras têm uma orientação relativa. Das 62 amostras, 60 são sem orientação nenhuma. E, em consideração ao grupo 3, a grau de fragmentação, o que é predominante nas amostras do afloramento são os fósseis parcialmente fragmentados, ou seja, aquele que tem entre 1 e 2 centímetros. Após essas análises das 62 amostras, puderam ser feitas comparações dos dados tafonômicos do afloramento Carambeí com outros afloramentos da região, principalmente o Jackson de Figueiredo. Seguindo o exemplo do trabalho de Martins de 2018, o afloramento Jackson de Figueiredo conseguiu determinar 2 tafofaces principais, as tafofaces A e B. Diferentemente do afloramento Jackson de Figueiredo, não foi possível aplicar algumas definições no trabalho de Carambeí. Não foram possíveis identificar icnofósseis e a análise de mica não foi proveitosa por apresentar uma característica unimodal. No afloramento Jackson Figueiredo, a tafofaces A apresenta fósseis dispersos na matriz, alta fragmentação, alta porcentagem de mica e presença de icnofósseis. E a tafofaces B é uma tafoface que apresenta características densamente empacotada, fragmentação parcial, baixa porcentagem de mica e presença de icnofósseis. Trazendo para o contexto do afloramento Carambeí, foram também possíveis determinar algumas tendências nesses dados tafonômicos. A tendência principal do afloramento como um todo, das amostras do afloramento, são que os fósseis são densamente empacotados e serem parcialmente fragmentadas ou completas. Então, a partir dessa conclusão, a gente pode ver uma semelhança com a tafofaces B do afloramento de Jackson de Figueiredo. Da mesma maneira, algo semelhante à tafofaces A também foi identificado no afloramento de Carambeí, que são esses fragmentos de fósseis mais dispersos e mais fragmentados. Porém, pelo número de amostras que apresenta esse tipo de tafofaces, digamos, bem menor do que o encontrado no afloramento de Jackson Figueiredo, não pode ser definido com tanta convicção que seja uma tafofaces predominante no afloramento de Carambeí. Após a determinação dessa existência da tafofaces B no afloramento Carambeí, a gente pode determinar, fazer que essa tafofaces determine um paleoambiente. Martins descreveu que essa tafofaces B remete a um local de energia baixa. Isso é explicado pela acumulação densa dos fósseis, empacotamento alto, e sem nenhuma orientação. Porém, como a gente viu no afloramento Carambeí,
que também possuem essa predominância de fósseis mais completos ou parcialmente fragmentados. Esse aspecto de menor energia da Tafofacies B pode também gerar uma reconstrução paleogeográfica mais eficaz. Essa característica de ter uma menor energia indica que as plantas que foram encontradas nessas amostras são parautóctones. Ou seja, por se tratar de uma assembleia parautóctone, significa que as plantas que são encontradas nas amostras provavelmente são do mesmo local onde elas habitavam. Trazendo essa informação para o afloramento Carambeí, esses atributos da Tafofacies B é muito semelhante. Porém, é mais difícil determinar essa certeza no paleoambiente, porque não teve na hora da coleta esse cuidado com a estratigrafia e com a verticalidade das amostras. O afloramento atualmente apresenta um grau alto de intemperismo e também há muita vegetação recobrindo, então dificulta a coleta dirigida atualmente. Ainda comparando o afloramento de Carambeí com outros afloramentos da formação Furnas, nota-se muito que a taxonomia, a diversidade taxonômica e a diversidade florística dos fósseis da afloramento Carambeí são menores do que o de outros afloramentos. Porém, as espécies presentes no afloramento Carambeí são bem identificadas, facilmente identificadas. Em conclusão, o estudo de tafonomia e de Tafofacies do afloramento Carambeí se mostrou eficaz, e juntamente com o estudo de outros afloramentos da região, pode-se determinar algumas possibilidades de reconstrução paleogeográficas e paleoambientais. De maneira geral, os objetivos do trabalho foram alcançados. Foi possível definir as características principais tafonômicas do afloramento Carambeí, e também foi possível fazer essa comparação de Tafofacies com os outros afloramentos da região. A partir dessa constatação, é possível também que a análise tafonômica, não só nesse afloramento como em outros, seja muito eficaz para a reconstrução de paleoambiente. Então, as análises tafonômicas foram mostradas eficazes, tanto no afloramento Carambeí, tanto no afloramento Jackson de Figueiredo. E essas comparações podem fazer uma reconstrução paleogeográfica que é necessária para compreender melhor o Devoniano da Bacia do Paraná. Essas são as referências utilizadas na apresentação. E eu agradeço muito a atenção de todo mundo.